Amigos queridos, que a doce paz de Jesus envolva-nos nesta manhã, que todos nós auspiciamos o melhor desse evangelho que nos alimenta, procurando sanar as vibrações doentias da culpa, do remorso, do arrependimento, para que possamos compreender que todos somos irmãos, que a bondade excelsa de Jesus nos envolva, iluminando os nossos pensamentos, para que nos nossos lares tenhamos paz, serenidade e confiança. Jesus, que esta manhã seja um despertar para todos nós, que assim seja. Nós vamos ler hoje, encerrando esse capítulo, Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se aprenderem como também a vós pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negastes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis, absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer, como faltas leves, considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximo dos tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis, permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para o mundo inferior, de acordo com as suas inclinações. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, és um miserável, deve-se expungir da sua presença à terra, muito branda, e para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo
Jesus, que diria ele se visse junto de si um desses deditosos? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade? Estender-lhe-ia as mãos, em realidade? Não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair de um lameiro e orai por ele. Isabel de França, Paris, Havre, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, ajude-nos a aprender a amar, a compreender as diferenças que existem entre nós, filhos de Deus, que estamos buscando compreender o processo de nossa evolução. Amparai a todos que conosco comungam neste Evangelho desta manhã. Fortalecei os seus ânimos, trazei-lhes a esperança e amparai, Jesus, todos aqueles que se encontram nos seus lares, nossos irmãos enfermos, do corpo e da alma, para que a misericórdia do vosso amor alcance todos eles. Que assim seja. Amigos, como é difícil, né, para nós falarmos ainda da caridade para com os criminosos, porque talvez ainda somos um desses criminosos que estamos procurando nos ajustar com as leis de Deus. E nós ainda caímos em tantos momentos que julgamos o outro, julgamos, criticamos, e nós perguntamos por que ainda fazemos isso, meu Deus? Porque a verdadeira caridade, ela não se faz na esmola que damos, mas nas nossas ações mais íntimas, porque nem são com as palavras que falamos, porque muitas vezes essas palavras não vêm revestidas da benevolência de que todos nós devemos aprender a buscar. E nós reconhecemos, Senhor, né, Jesus, nessas horas, meus irmãos, quanto Jesus tem nos ensinado a amar o nosso inimigo. Quem é esse inimigo que nós precisamos aprender a amar e qual é a razão disso? Então, nossos inimigos, quem são eles? Também são filhos de Deus, como nós. Mas nós estamos já, talvez um degrau só a mais do que eles, porque já estamos compreendendo o valor da doutrina espírita e a consequência dos atos que cada um de nós realizamos. Mas eu pergunto, quem é este inimigo? Então, muitas vezes é aquele que nos ofendeu, é aquele que nos magoou, é um adversário que muitas vezes ainda não compreendemos, porque ele tem outro pensamento, outra condição, outra compreensão. Mas o Evangelho nos diz agora que nós estamos caminhando para grandes mudanças. É o período de transição. Ninguém está destinado a ficar num lugar até que ele perca todas as suas esperanças de progresso. Por isso que a morte é um benefício, porque é com a morte que nós vamos adquirindo novas oportunidades para aprender a amar
aqueles que ontem eu não consegui amar. É pela morte que eu reencontro com esses espíritos e volto pela via da reencarnação. E quando nós retornamos ao mundo espiritual, que defrontamos com esses espíritos, nós vamos sentir uma dor na consciência. Porque a verdadeira caridade é aquela que nos leva a vivenciar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E é por isso que ele nos diz: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, e não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto que é Deus que todos sejam iguais, e ninguém desprezeis. Isso é muito importante, amigos, porque por que nós desprezamos? E quem é o adversário? O adversário é justamente aquele espírito, aquele irmão que muitas vezes nos trouxe algumas dificuldades, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade era maior. E amar os inimigos é dar para eles todas as oportunidades de que eles possam vencer a sua ignorância. E nós vamos ver então que o adversário, quem é ele? É sempre alguém digno do auxílio do nosso alcance, mas nem sempre com desculpas de amor devemos fazer com aquilo que ele nos ensina a fazer. É por isso que muitas vezes nós precisamos buscar, cultivar ou desenvolver em nós a serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Amigos, a esterilidade, a serenidade, ela diminui essa esterilidade que nós temos. É preciso aprender a amar. O amor, ele não tem um olhar para esse ou para aquele. O amor pelos inimigos não nos rouba de forma alguma a paz da consciência. Muito pelo contrário, quando disse Jesus para nós, e nós falamos isso outro dia, ide reconciliai-vos com os adversários, nós precisamos entender que os maiores adversários se encontram dentro de nós, que é o meu orgulho, que é a minha vaidade, e é por isso que eu crio adversário lá fora, porque eu acabo também magoando, ofendendo. E quando Jesus nos disse, ide reconciliai, ele também nos ensina que nós temos que fazer paz em nossas relações. Fazer paz em nossas relações é buscar uma compreensão maior. Não é privar da tranquilidade, não é nada disso. Muitas vezes nós fechamos as portas, viramos as costas, e o Evangelho de Jesus nos convida ou nos recomenda a cooperar junto a todos os nossos irmãos, que é o valor maior da caridade. E muitas vezes, amigos, a maldade provém da ignorância, que eles não têm já o conhecimento que nós temos, e eles então partem para um comportamento infeliz. E vai mais tarde sofrer, responder por tudo isso. E isso é muito sério. E às vezes nós continuamos a trazermos dentro de nós a crueldade. E o que é a crueldade? É uma doença que nós carregamos na nossa mente. É uma doença do espírito. E muitas vezes ela pode ser também gerada por um processo obsessivo, justamente por aqueles espíritos que nós não amamos, que são os nossos inimigos. E quando voltam para o mundo espiritual, se sentem como criminosos. Quem são esses criminosos? São os companheiros que não conseguiram resistir às tentações do passado e que fazem e repetem os mesmos erros, os mesmos modelos. Então, o malfeitor, ele precisa ser compreendido como um espírito que nós precisamos amá-lo, educá-lo, mas, acima de tudo, exemplificar. E nós sabemos que nenhum de nós vamos viver alegria sabendo que existe à nossa volta irmãos que ainda são vítimas do mal, do erro, da discórdia, das violências. Então, nós estamos hoje vivendo um momento assim tão difícil
que são os credores nossos, né? Credores diferentes. E muitas vezes nós esquecemos que somos também devedores de altos benefícios, porque ainda nós perseguimos e muitas vezes caluniamos. E tudo isso são instrumentos que vão nos auxiliar a trabalhar melhor a nossa individualidade e vai nos convidar dia a dia a fazer novas mudanças, renovar o nosso pensamento, renovar as nossas atitudes, renovar os nossos sentimentos, renovar o nosso olhar em relação a estes irmãos. E nós não podemos esquecer que, infelizmente, todos nós ainda carregamos adversários no passado. Irmãos que não aprenderam a amar e talvez ainda guardem dentro de si os requisitos mais difíceis. E é com muito amor, o amor fraterno, que nós vamos encontrar meios de reajustar determinadas situações que foram criadas por nós mesmos. E é na verdadeira solidariedade que nós vamos começar a mudar esse roteiro divino. É preciso fazer aquilo que Emmanuel nos diz. Emmanuel tem uma frase que ele nos diz: se não apagarmos o incêndio, atirando-lhe combustível, e se não podemos sanar feridas, alargando-lhe as bordas a golpes de força, também não entraremos em harmonia com nossos adversários por intermédio da violência. O que nós temos que fazer? Buscar o amor que Jesus nos ensinou, para que nós possamos também desejarmos paz para eles e paz para aqueles que se encontram no mundo dos espíritos. Então, o que nos cabe hoje, meus irmãos? Ajudar aos que nos ofenderam. Este é o maior papel, orando por eles, para que eles não mais vivam na situação de nos perseguir, de nos caluniar. E o que nos faz, nesse momento, pensar e sentir é que todos nós devemos amparar, devemos rogar a Deus a proteção para nós e junto desses espíritos que caminham e muitas vezes guardando dentro de si as mais diversas marcas que só o tempo poderá corrigir. E a morte talvez chega para nós, né, em determinado momento em que nós não tivemos coragem ainda de fazer tudo aquilo que deveríamos ter feito. E aí, Elamené, nesse capítulo, nesse item, depois ele nos diz: a morte talvez lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. E aí está a nossa redenção. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos, irmãos amados, possam nos sustentar nessa hora. Nós pedimos a Jesus que Ele nos fortaleça nas bênçãos do seu Evangelho, nas lições de cada dia. E assim pedimos para que o passe seja para nós o refrigério de nossas almas, a água fluidificada e a bênção do amparo que esses irmãos poderão nos dar. Que Deus nos ajude e que a paz, a esperança, a alegria seja constante em nossa vida. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.